Caralho. Você já. Que eu sou. Esqueci que eu sou. Fala pessoal, tudo bem? Gravando mais um Dirigindo Empresas podcast. Não sei se vocês perceberam ou não, mas tá um ambiente um pouco mais diferente. Você tinha que tomar água agora, velho. Não pode? É porque a sua careca aparece ali. Deixa essa porra aí, velho. Fala galera, começando mais um Dirigindo Empresas podcast. Como vocês bem perceberam, estamos literalmente no meio do mato. Estamos num ambiente diferente hoje, só porque o convidado merece, tá? Merece outras coisas também, mas vamos falar agora. Bom, nosso convidado de hoje é um cara muito especial, porque ele se parece comigo. É o meu irmão. Rafael Massami, seja bem-vindo ao podcast. Ah, obrigado. Não sei nem se eu posso falar que é bem-vindo, porque... Nossa, estou muito bem-vindo aqui. Eu estou na sua casa, né? Literalmente. O cara é mala, sabe? Ele tem que gravar no espaço dele, ele não pode ir até o estúdio. O cara é muito ocupado. Então a gente resolveu fazer esse programa aqui no meio do mato, aqui, com toda essa ambiência aqui de chácara. Episódio especial. Né? É isso aí. Tem um dublê até. Tá duplicado. Cara, a gente resolveu fazer esse capítulo hoje aqui porque justamente por causa do tema, né? A gente vai falar muito sobre pessoas que querem mudar literalmente de casa, né? De espaço de trabalho. Hoje ele está num sistema home office, mora no interior, vai falar um pouquinho sobre morar fora do país, né? E aí eu quis trazer esse ambiente um pouquinho diferente aqui para o podcast. Beleza, galera? Vamos lá, vamos começar com os barulhos dos pássaros, tudo em volta. Hoje estou animado. Rafa, onde que você me conheceu? Conheceu na maternidade. Deixa eu ver. Acho que foi uns 30 e tantos anos atrás. Por aí. A gente já trabalhou junto, né, em acho que duas empresas, mas em 3 oportunidades diferentes, né? 3 ou 4, né? Se contar a feira. Se contar a feira, acho que 4. A gente já tem muita história profissional junto, mesmo sendo irmãos, né? E de áreas diferentes, né? De áreas diferentes, é verdade. Fala um pouquinho o que você é aí, ó, pra galera. Sei que você é muito famoso. Ah, sou. Mas se apresenta aí. Bom, sou Rafael Massami. Eu, em essência, sou um programador. Trabalho com TI, né? Esse ano fez 20 anos, tô na área. E já fiz, acho que de quase tudo. Tirando cargos executivos, da parte operacional, acho que eu fiz de tudo já. Web design, programação, né? Geração de código, teste, gestão de projeto, liderança de equipe, liderança técnica. Então, eu fiz bastante coisa, mas sempre na área de TI, sempre focado em desenvolvimento de sistemas, né? Principalmente. E quando a gente fala de sistema, dá para falar que todas as empresas que trabalhou foi sistema web ou não? Teve desktop também, no sentido de, para quem não sabe, né, quando a gente fala web é quando é sistema que se acessa pela internet, né? Quando é desktop é instalado no computador, né? Hoje em dia são poucos os sistemas que são desktop, mas como ele já não é muito novo de carreira, né? Tinha coisas que eram aplicação, né? Mas é tudo, dá para falar que é web ou não? A maior parte do tempo Acho que minha especialidade é o web, né? É site, né, no geral. Tá. Mas hoje a gente vem muito forte a parte dos aplicativos móveis, né? Aplicativo para celular, para tablet. Então, essa questão toda de desenvolvimento, ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, quando eu comecei 20 anos atrás, as madeixas não negam, era tudo desktop. Então, você tinha que instalar o aplicativo no computador. Então, a maior parte era o Windows. Então, você tinha aquele executável, né, que você clicava 2 vezes, fazia lá o passo a passo para instalar e era isso. Aí, pouquíssimo tempo depois, a internet já estava crescendo, veio o boom ali do início dos anos 2000, né? Sim. E tudo se tornou online, né? Então a internet estava bem propagada pelo mundo. E aí a gente foi tombando tudo que era desktop para online. Então, você tinha um sisteminha que controlava, sei lá, o estoque da sua empresa, passou a ser online. Você tinha um sistema de controle de pedido, passou a ser online. E hoje, bom, todo mundo sabe, é tudo pela internet.
quase a gente não tem mais sistema instalado no computador. É. E você já passou por que tipo de ramo já? Teve turismo? Ou já teve startups, né? Ramo de educação? Hoje a gente chama de automotivo, né? O legal da TI é que você não escolhe muito o que você vai fazer, né? Eu comecei com empresas que prestavam serviços para outras empresas, né? Então elas desenvolviam sistemas para empresas de todo o segmento. Sim. Então, só nessa primeira empresa a gente tinha área médica, tinha área de turismo, tinha área educacional, tinha, enfim, site de lojas, né, e-commerce. Na época que o e-commerce ele era programado na unha, né? Era um site feito do zero, desenhado todo o banco de dados, feito integração com transportadora, com meio de pagamento e tal. Hoje em dia você paga R$ 79,90 e tem acesso à plataforma pronta. Não, a gente tinha tabelinha de frete, tinha uma tabelinha lá. Quem entregava tudo eram os Correios. Eles mandavam uma tabela em PDF. Ah, é? A gente importava para o sistema e ele fazia o cálculo ali bem mais ou menos. Tudo na mão. Na mão. É horrível. Eu estava contando esses dias para um cliente que essa transformação digital é meio bizarra, né? Que uma vez a gente fez um sistema para uma prefeitura, não sei se você lembra. E dentro desse sistema a ideia era deixar mais tecnológico, né? Mais moderno e digitalizado. E aí a barreira cultural foi tão grande que os caras, eles imprimiam o formulário que eles tinham acabado de preencher no computador, lembra disso aí? Aí eles escaneavam, mandavam para outro setor assinar, aí escaneava de novo e aí salvava no servidor. É isso aí. Se bobear ainda fazer uma cópia para guardar o backup. Isso, o backup era físico. E não, isso a gente fala zoando, cara, mas até hoje em dia você tem muita barreira, né, na hora de falar de sistema, né, tecnologia. Principalmente multinacional, empresa muito grande. Para quebrar a cultura deles é muito difícil, muito árduo. E no geral, assim, leva bastante tempo para você colocar coisas com um cunho tecnológico mais forte, né? Então é uma mudança de paradigma que você tem que botar bastante esforço para gerar essa cultura diferenciada, né? É legal nas empresas pequenas que aí você tem essa vantagem. Você fala com duas, três pessoas-chave, elas vão propagar a cultura, desde que elas aceitem isso, né? Sim. E acabou, papo encerrado. A equipe adere, normalmente eles trazem novas ideias também, então é bem mais fácil. É uma coisa que eu realmente acho que a gente nem debateu sobre isso, né? Sobre a diferença entre, a gente chama de codar, né? Que é fazer código, ser um cara de sistemas. A diferença de codar para uma pequena empresa ou para uma grande empresa, né? Tem essas barreiras aí, né? Da questão burocrática, tudo esbarra em compliance e governança, né? Nossa, é difícil. É complicado. É muita burocracia. A gente tem um exemplo que eu vivenciei, né? A gente fez uma atualização de sistema, não era um sistema do zero. E essa atualização era bem pequenininha. E aí eu era o responsável por pegar esse pacotinho de atualização, que nem você atualiza o aplicativo na loja do seu celular hoje, né? Sim. Só que do outro ponto de vista, né? Eu estava entregando isso para os clientes. Aí, no geral, a gente pega esse pacotinho de arquivos e joga no servidor, joga em algum lugar na nuvem. Já era assim naquela época. Uhum. E aí eu fui pedir autorização para fazer isso. Aí eles, é uma multinacional, né? O cliente era uma multinacional. Tudo bem, manda um e-mail para mim, porque eu vou pedir autorização. Já comecei a estranhar, né? Mandar um e-mail? É uma coisa simples, contigo, né? Aqui, né? E naquela época eu tava ligando para ele no telefone. Não, me manda um e-mail. Tá bom. Aí eu redigi, né? Por favor, tal. Aí ele ok, ele respondeu o e-mail, dando ok, que ele ia passar isso pro setor responsável. Parecia telemarketing. Nossa, anota o número do protocolo. Foi escalando. Enfim, resumindo a história, daqui foi para a gerência, que era no Brasil ainda, da gerência foi para a França, da França foi para a área de TI, que é na Índia, Nossa. E a Índia teve que dar autorização. No final da história, tinha que fazer de madrugada e ainda deu problema na hora de subir. Nossa. Aí a gente fez o processo todo de novo.
Nossa. Muita burocracia. Para fazer uma coisa que era rápida, né? Simples, né? Muito sim. Se fosse em qualquer outra empresa menor, eram 2 cliques, literalmente. Eu estava debatendo ontem com um cliente, inclusive. Que às vezes a gente está falando, é um tema que não tem nada a ver com o que você está comentando, mas eu vou chegar num ponto ali que tem conexão, que quando você fala de funcionário, né? Você é um funcionário de uma multinacional, você é o tal do número, né? Você é só um número, você é mais um cara que está lá trabalhando, né? E quando você é um funcionário de uma pequena e média empresa, naturalmente você conhece o dono, ele conhece você, ele sabe o seu nome. Tem clientes meus que esses dias estavam sofrendo, clientes assim, o empresário, né? Sofrendo porque os funcionários estavam discutindo entre si o tempo todo por causa do ar-condicionado. Daí ele fala, pô, mas como é que eu faço, Wagner? Como é que eu administro isso aí? Aí eu fiquei até brincando com ele. Você acha que o Abílio Diniz, ele chega no consultor dele e fica assim, então, cara, você acredita que o pessoal do administrativo da loja 134 está discutindo por causa do ar-condicionado? Não, né? Então, pro empresário, ele sente muita dor muito forte porque ele está muito perto, né, da operação. É verdade. E eu até falei que para alguns funcionários, talvez eles nem saibam disso, mas é até uma coisa legal, só o dono da empresa já saber o seu nome, né? Já tá perto de você, já é um negócio diferente, né? Porque quando você vai para uma empresa grande, é legal, tem estrutura, escritório é mais bonito, não sei o quê, mas tudo é lento. Mandar um e-mail é lento, tudo, você se sente amarrado, né? Até pelo nível de proximidade, né? A gente vai ficar mudando de assunto assim, né? Vários. Se a galera se perder, foi mal aí. Mas você falando de a pequena empresa, ela tem essa vantagem de você conhecer o dono, etc. Mas a gente trabalhou junto muito tempo em empresas minúsculas. Né? Que eram praticamente familiares. Uma delas é familiar do pai. Cara, a gente conhecia todo mundo com nome e sobrenome, às vezes o nome da mãe, o nome do irmão, né? Assim, a avó ficava doente, a gente ficava sabendo, às vezes, antes da pessoa, porque um terceiro também tinha contato, enfim. É um negócio muito mais, não sei se a palavra é humano, mas é um negócio muito mais próximo, né? Sim. Ali é na pele mesmo. Né? Sim. Agora numa corporação maior, tem mudado isso, né? Tem alguns clientes que eu atendo hoje que a cultura ela tá se modularizando em tribos. Isso, Né? sim. Aí, viram um monte de pequenas e médias empresas dentro da empresa maior, né? Você cria meio que um microclima ali, onde marketing é diferente da contabilidade, que é diferente da TI. Sim. Até o ar-condicionado, a temperatura é diferente também. Até porque a TI agora é todo home office também, então... É um processo de adaptação, né, de tudo isso, mas é bom, acho que comentar, porque eu falo principalmente para pequenos empresários ou para funcionários de pequenas empresas, né, então essa é uma particularidade. Agora falando do home office, vamos emendar no assunto que importa aí, que acho que se agrega bastante, que é essa questão do estilo de vida. Então acho importante você comentar aí que você é programador, trabalha com tecnologia, hoje já está num cargo de coordenação, gerência, né, depois de muita relação, né? E tem não sei se é um privilégio, mas ele tem a possibilidade de trabalhar de casa, né? E isso foi conquistado aos poucos, né? Você trabalhou muito presencial, em épocas que já poderia ter sido home office, não fazia muita diferença. Eu lembro que você também, em alguns aspectos, você prefere muito se isolar, né? Para se concentrar e tal. Então tá no meio da produção, muitas vezes não é tão benéfico assim, né? Como é que você tá vendo aí o home office? Depende muito do perfil da tarefa, né? da atividade que você vai exercer, né? Mas assim, eu comecei o home office antes da pandemia. Né? Acho que a pandemia deixou isso meio que as duras penas e meio que na marra. E mostrou que alguns setores era possível trabalhar de casa. Né? Sim. Mas eu venho uma época antes disso, eu comecei, sei lá, uns 3, 4 anos antes disso. E uma coisa que eu sempre critiquei, não é que é ruim, mas se existe a possibilidade, né? Às vezes a empresa não tinha essa abertura, nem para te ouvir.
Sim. Né? Então, pô, mas eu posso Nem fazer pensava, né? não era nem discutido isso. Então, na minha cabeça, não era algo impossível, nunca ia existir isso. Até que eu saí da empresa que eu trabalhava e montei a própria consultoria. Né? Você participou do início lá e tal. É. E ali foi a oportunidade de tentar entender se realmente na prática funcionaria ou não. Porque na minha cabeça era muito claro que sim. Uhum. Mas Sim, e totalmente, né? Não era parcialmente, era totalmente. totalmente. E até por questão de custo, não vou montar um escritório agora, não faz sentido. Sim. Então eu vou trabalhar de casa. E pra mim deu muito certo. Só que tem aquela questão, eu sou chato em um monte de coisa. Sim, verdade. Não concorde. Mas eu sou muito chato com muita coisa, eu tenho um certo grau de disciplina, então pra mim funcionou. Sim. E a gente entende que, eu entendo que, acho que faz sentido pra muita gente também. E o que pesou demais foi a qualidade de vida. Eu sempre trabalhei até tarde, porque só pra galera entender o que eu faço no dia a dia, né? Lá atrás eu escrevia código, então eu gerava código para que isso virasse um algoritmo e esse algoritmo se transformasse num sistema, né? Num projeto envolvendo tecnologia que automatizasse processos. Sim. Então, no final das contas, era o dia inteiro na frente da tela. Então não importa se eu estava no escritório ou se eu estava dentro de casa, Sim. desde que eu entregasse código. Hoje eu atuo muito mais na parte de gestão da equipe, né? Então eu coordeno a equipe, é reunião o tempo todo, escrevo código de vez em quando, mas a maior parte do tempo é fazendo reunião. E acho que essa era o maior desafio, entender se essas interações com outras pessoas, essa gerência, essa coordenação funcionaria, né? Uhum. É uma coisa que eu estava claro na minha cabeça de novo, que daria para fazer, mas que na prática a gente nunca tinha executado. E funcionou. Porque na cabeça do programador, a gente é muito lógico, né? Uhum. É muito razão. Sim. É até unilateral muitas vezes. Né? É até difícil de conviver, às vezes, de trabalhar junto. Sim. A gente é muito direto ao ponto. E funcionava, porque era só manter um objetivo claro, né? Colocar as cartas na mesa e debater. Sim. Então, aproveitando mas a questão do home office teve um ponto que foi crucial, que assim, na época da pandemia, um pouquinho antes, você se mudou para o Japão. Tem essa. E aí tem uma questão que você continuou trabalhando de lá. Então assim, foi o maior ponto do que assim, você estava no outro lado do mundo, literalmente, só tinha internet e ninguém poderia sair de casa. Então foi o total do extremo, assim, de, tipo, não tem outro jeito que não seja via internet, né? Então isso aí, de lá pra cá, chancelou muito isso, né? Porque você ficou quase 2 anos? Deu 2 anos no Japão? 2 anos. 2 anos no Japão. E de lá você já veio direto aqui pro interior, né? Que é onde você tá morando agora. Então, já ficou muito claro que dá pra fazer, é possível e é benéfico, né? Aí agora aproveitando, tirando um pouco da parte do trabalho, mas trazendo para a questão de mudar. Você lembra qual foi o objetivo de você mudar para o Japão, né, para outro país? O que você viu que era legal lá? O que você achou por que valeria a pena voltar e morar no interior? Eu demorei para entender isso, né? Não foi algo que eu tinha claro e de repente é o problema de... Olha o tamanho do helicóptero que pousou aqui, velho, no meu braço. Caraca, meu. Pode continuar aí. Não é peçonhento, não tem não. Mas não foi algo que eu tinha claro, não. Um belo dia eu acordei e falei, nossa, acho que eu preciso disso. Foi a duras penas, né? Sim. Primeiro trabalhando em empresa, escritório, no começo era terno, gravata, a TI tinha muito disso ainda, né? Sim. Tinha essa questão muito corporativa. Formal, uhum. E aos poucos as coisas foram melhorando, a gente foi ficando um pouco mais informal, mais livre, Sim. mais flexível, eu acho.
Mas mesmo assim eu senti que faltava alguma coisa. Porque era 2h30 para ir, 2 horas para Trânsito, voltar, né? Uhum. de trânsito. São Paulo não era fácil, né? Não é fácil. E isso não fazia sentido. De novo, a gente é muito racional. O programador, ele tem um cérebro complicado. Não fazia sentido. Eu sair de casa, pegar 2 horas de trânsito para chegar lá, fazer 3 reuniões, escrever 2 linhas de código e voltar para casa. Muito improdutivo. Não fazia sentido. Só que como é que eu vou explicar isso para as pessoas? E como é que eu vou provar isso pro mercado que Tá errado, né? enfim. E outra, nem eu tinha certeza se eu estava certo ou não. Sim, você só se incomodava. Mas fazia sentido para mim. E aí, quando eu abri a consultoria, eu percebi que dava, funcionava, só que o mercado ainda não entendia isso. Então, todo dia eu saía de casa para fazer reunião com o cliente. Sim. Todo dia eu saía Presencial? de casa. Presencial. Atravessava São Paulo e ia até o cliente. Ele não entendia isso. Já tinha todos os ferramentais que a gente tem hoje, Zoom, Teams, tudo. E continuava não fazendo sentido. Aí junta a questão político-social do país, a gente teve uma situação Sim. crítica de segurança, né? E já tem a questão da família também, né? Que você, na época que você resolveu mudar, já estava com as 2 sobrinhas, que no caso são suas filhas, né? E soma muito isso, né? Essa qualidade de vida, que mundo que os meus filhos vão crescer, né? Aí, em 2019, a gente teve a oportunidade de... Meus sogros já estavam lá, minha cunhada também. Lá no Japão. No Japão. E surgiu a oportunidade de a gente ir lá visitar eles. Aí, vamos lá, passear, vamos do outro lado do mundo. Que era um sonho também, né? Olha o tamanho da fera que é. Tá aparecendo aqui. Aí a gente foi pra lá e, cara, foi sensacional. Assim, pelo modo que a gente pensa, pela forma que a gente foi criado, fez muito sentido, encaixou as coisas. Uhum. Você chega lá, um ambiente super organizado, assim, limpo. Pessoas educadas. Pessoas gentis, educadas, solistas, né? Você tá sempre ali querendo te ajudar. E eu não falo o idioma, então eu tinha tudo pra não ser bem tratado, né? Uhum. E não. E aí a gente passou alguns dias lá, só que a gente não foi como turista, a gente ficou na casa do meu sogro. A gente meio que morou lá por algumas semanas. Deu pra sentir o estilo de vida de verdade, né? A gente foi no mercado, a gente foi passear assim, mas a gente ia no mercado, cozinhava, né? Pegava a bicicleta e andava na rua lá. É bem comum andar de bicicleta lá. E a gente falou, puxa, acho que faz sentido a gente vir pra cá. Casou muito com a forma que a gente enxerga o mundo, né? Sim. E no ano seguinte a gente foi meio triste, né? Mas, enfim, decidimos ir pra lá. Uhum. E largamos tudo e fomos. E não sei se sorte ou azar, acho que, assim, tirando o lado extremamente negativo que foi a pandemia, né? Mas no nosso ponto de vista, a gente foi pra lá e lá o negócio foi diferente. Viver lá, você tá falando? Viver lá foi diferente. O cuidado que todo mundo teve com o vírus lá foi outro. Então a gente sentiu muito menos que vocês aqui. Ah, sim. Nesse ponto a gente teve muita sorte. Até que a gente como família aqui sofreu bastante por vocês terem ido, até porque as meninas são muito novas, né? Então tem toda a relação, né? Nossos pais ficaram aqui, eu fiquei aqui no Brasil. A gente ficou com essa dorzinha no aperto, né? Mas quando bateu a pandemia a gente falou assim, nossa, pelo menos alguém vai estar salvo nessa família, né? Porque aqui, pelo amor de Deus. E realmente, né? Tanto é que a pandemia ela passou muito aquém do que foi aqui, né? Lá. Então foi isso que a gente foi buscar lá. Qualidade de vida, segurança, um outro estilo de convivência, né? de ambiente, novas oportunidades. O problema é que aí teve um lado negativo da pandemia também, né? Uhum. O mundo inteiro parou e lá também. Sofreu um pouquinho menos, mas sofreu. Mas bem no momento que vocês estavam lá pra botar, pra quebrar, né, meu? Pra fazer o negócio acontecer e você depende de tudo isso pra fazer acontecer, né? Sim. Depende de emprego, depende de economia. Eu cheguei lá literalmente com uma mala e 2 pares de tênis. Tipo, a diferença é que
a família ia trabalhar nas fábricas, como todo mundo faz, Sim. e eu tinha, graças a Deus, a oportunidade de continuar atendendo, fazendo o meu trabalho, né? Eu mantive Como minha programador. profissão. Uhum, isso. Então, a gente teve esse diferencial, só que ainda assim pegou. Todo mundo, vários meses parado, sem trabalhar, eu também. Uhum. Então, assim, o que a gente foi buscar lá, no médio prazo, não se concretizou, né? Por causa que a pandemia lá parou o mundo, né? Então, É. teve como. E aí no retorno para cá, vocês decidiram vir pro interior, e eu lembro que isso aí já era um papo que rolava antes de vocês irem, né? Porque se vocês não fossem para outro país, vocês já iam pro interior. Então é como se tivesse dado uma pausa nos planos aqui do Brasil, houve uma temporada internacional. Foge da pandemia, né? Né? E aí você volta para cá, né? E aí quando você voltou, você decidiu ir pro interior. E aí você foi buscando o que você usou como parâmetro para escolher a cidade? Como é que foi isso aí? A gente, antes de ir para lá, a gente visitou bastante, vários lugares, né, que a gente achava bacana. E pegamos o carro, ia no final de semana, dava uma olhada. Como eu já trabalhava em home office, então meio que independia de onde eu estivesse. Sim. Desde que tivesse conexão com a internet. A gente tinha gostado muito de Jundiaí, achamos bem bacana. A gente gostou muito da região ali de Itu, Salto, né? Uhum. Então a gente colocou isso como plano B. Uma possibilidade. Se não der certo com o Japão, que não era certeza, a gente... Já era um plano B do Japão já. Já, Entendi. já era um plano B. Até que a gente chegou a visitar terreno, casa. Aqui eu, no final das contas, acabei não me adaptando, né? Uhum. Eu não falo o idioma. Como eu atendia as empresas do Brasil, eu tinha que Teve fazer o essa. horário invertido. Então, a família inteira de dia, as meninas na escola e eu trabalhando de noite. Então, enquanto elas estavam acordadas, eu estava dormindo. E vice-versa. É. E no domingo eu tinha que inverter. Ficar de dia acordado para estar com a família, né? Estar, né? Porque eu só tava o corpo lá. É. A mente estava... Só para o pessoal entender, né? Que a gente fala que é como se fosse muito trivial isso, né? Mas o Japão, como ele é realmente do outro lado do mundo, enquanto aqui tá de dia, ela tá de noite. De noite mesmo, né? Tipo umas 12 horas lá 12 horas. de diferença, de fuso horário. Então para ele trabalhar de lá, ele tinha que literalmente trabalhar de noite, enquanto aqui tava de dia. Né? Por isso que tinha esse horário cruzado aí. Aí no final de semana eu tinha que inverter para poder ficar um pouco com a família, né? Uhum. E o organismo não gostou muito Não dessa... curtiu muito não. É puxado. Hoje, assim, eu sei que tem vários parentes nossos que foram pro Japão. Alguns se deram estão bem lá. e tal, né? E assim, hoje eu admiro a coragem que eles têm e a força de vontade, sabe? Foram em outras condições, em outros momentos, mas o contexto era diferente. cada um vai ter uma dificuldade, né? Mas é um negócio muito... Hoje eu entendo o quão difícil é. Não só o Japão, né? Eu tenho amigos no Canadá, tenho amigos na Austrália, na Áustria, nos Estados Unidos e acho que nenhum deles foi fácil. Sim. Mas quando a gente decidiu voltar, a Lília, minha esposa, ela mesmo já falou, né? A gente volta, tudo bem, você quer voltar, a gente volta, tô contigo. Beleza. E graças a Deus casei com a pessoa certa. Ela me aguenta. Mas sempre tem um mas, né? Sim, muito porém. Aí não volta para São Paulo. Não quero cidade grande, quero paz, tranquilidade. Não, tamo junto, fechou. É isso aí, também quero isso. E aí começou a saga, né, de procurar casa aqui no interior e até achar, né? Hoje a gente está aqui, só para o pessoal saber, a gente está na cidade de Jarinu, que é pertinho aqui de Atibaia, região, né? Atibaia, Bragança. Uhum. E, cara, a gente tá numa chácara aqui, meio que assim, né, transformando valores, né? O valor de uma casa em São Paulo é o valor de uma chácara no interior, né? Então, às vezes até menos. Né? Até menos. Teve todos os percalços de estrutura, né? Tem que fazer muita reforma. Ainda estamos em reforma, você pode ver que tem parte que está sendo construída, que faz parte do cenário até. Quando vê você, né, principalmente amigos, familiares aqui, que a gente está trazendo, né, você traz aqui, o pessoal fala, pô, é quase que uma meta de vida de todo mundo, né? Querer vir para o interior, morar numa chácara, ter a qualidade de vida e de segurança, né, para as crianças e tudo mais. Né?
Então isso é um sonho realizado, mas entra um pouco do que a gente estava conversando ali no churrasco também. There's no free lunch, né? Não tem almoço grátis. Não. Então você conseguir essa qualidade de vida é aquilo. Né? Quantas horas você trabalha por dia? Sentada na frente do computador ali. Tem dia que é 10, 12, 14. E a coluna também? A coluna tá perfeita. Tá Você não é assim. E olha que você usa uma cadeira que é topzera, né? Mas é a contrapartida, né? Acho que aí a gente entra num debate que vem muito de encontro que muito empresário, eu converso, eles buscam, muitos deles falam, mano, vontade de largar tudo, velho, vender coco na praia, né? Isso aqui é meio que o vender coco na praia, no modo de dizer, né? É mudar totalmente de clima, de local e tal. Mas, cara, quantos anos não demorou para você fazer essa preparação? Você tem que estar falar no seu cenário, né? Num meio que te propicia isso, né? Numa profissão que viabiliza de alguma forma, num nível, que aí tem um nível hierárquico, né? Que se você fosse um simples analista, vamos falar assim, muito provavelmente você não ia ter esse comando de vida, até porque hoje você não é funcionário, né? De uma empresa. Você tem a sua empresa que presta serviço para essas empresas maiores, multinacionais e tudo mais. Tem um certo nível de flexibilidade. Né? Então, assim, muito planejamento, muita estruturação para conseguir adequar a vida para esse estilo. Né? Não é simplesmente ver alguém no Instagram e falar assim, nossa, eu vou fazer igual, que é o que todo mundo pensa, né? Daí tem os contrapontos também, né? Você vir para o interior, principalmente a gente que veio para uma chácara, você sai do trabalho profissão e tem trabalho para fazer na casa, né? No terreno. Porque é muita manutenção. No prédio, o zelador cuida, né? Tem estrutura já toda do condomínio. Você só usufrui e paga, né? Ainda reclama ainda, né? Aqui você acaba a videoconferência vai carpir. Vai, literalmente. O carro atola. Então, e você falou do carro, né? Você depende hoje de carro, né? Pra tudo? Pra tudo, né? Você tá a quantos quilômetros aqui do centro? O centro está 8? Chega a dar 8 quilômetros? Acho que sim. Então, perna, hein? A gente está a 3 quilômetros da rodovia, mas do centro acho que uns 8. Mas é legal que você acostuma também, né? A gente está falando da qualidade de vida, né? Sim. Eu prefiro pegar 8 quilômetros para ir, 8 para voltar e perder meia hora do dia para levar as filhas na escola, do que ficar esse mesmo tempo para dar 500 metros. Exatamente, isso que eu ia falar. Então... E assim, como a gente mal educado, a gente fechando, espertão na tua frente, buzinada, né? Realmente, faz toda a diferença. E você acostuma também, que você aproveita, a paisagem é outra, né? O estilo de vida é diferente, né? Eu estava pensando, uma semana atrás eu saí de férias, fui para Goiás, né? E passei por uma cidade do interior, Caldas Novas em si é meio interior ainda também, né? Mas que vive do turismo. E já é uma pegada diferente, né, cara? Eu tava andando a 30 por hora lá só que eu tava de férias, o resto da cidade não, né? Eu andando que nem uma velhinha lá e os caras buzinando e andando e tal, mas não tinha trânsito, não tinha nada. Só tinha os caras um pouco mais acelerados. Cara, você vem voltando das férias, você vai chegando em São Paulo, você vai ficando tenso já. Cheguei aqui, meu dor no ombro voltou na hora, assim, ó. Fiquei uma semana de férias, foi eu chegar em São Paulo já com dor já. Não, vou visitar vocês, meu pai, a mãe, São Bernardo. A gente sai, pega Fernão Dias, vai até o final. Saindo ali da serrinha, já fica você puto, já começa, né, a ver a... Não é nem isso. E começa a espirrar. Também, o nariz congestiona. Aí você sai da serrinha, você vê a cidade, assim, aquela nuvem meio cinza, meio laranja, assim, nossa, aquela poluição, você já bate uma certa depressão. Então, aí pega trânsito, a gente meio que desacostumou. Faz pouco tempo que a gente está aqui, né? Sim. A gente já desacostumou muito fácil. E dá medo. Esses dias eu fui para São Paulo, passei ali pela Zona Leste, e umas ruas bem estreitinhas, e um monte de gente passando do lado, os caras com um carrinho de mão, carregando um monte de coisa.
Você fica tenso o tempo todo. Nossa, Muita movimentação, né? a gente passou 2 anos no Japão, super tranquilo, na paz. Veio pro interior, mais 1 ano e pouco. Quando a gente vai pra São Paulo, dá medo. É outra história já, né? É verdade. Até eu, cara, morei, sei lá, 3 meses em Mojimirim, né? Que era interior. Eu também, via chegando de Mojimirim pra São Paulo, eu já começava a sentir o nariz coçar e tal. Já começava a rinite atacar, já. É chegando assim, né? Não é nem ficado 3 dias aqui. Então, é meio complexo mesmo, né? Qualidade de vida não tem como, né? Tudo você vai ter que abrir mão. Não tem segredo, né? Você quer ficar milionário, velho, você vê os caras que são muito milionário, rico mesmo, empreendedor, os caras não têm vida, velho. E aí os caras que são muito fora da curva, o cara não tem nem família mais, né? Ele já chegou num nível que ele teve que abrir mão até disso, né? Da saúde, etc. Dos amigos. Então, se você quer ter uma vida equilibrada mesmo, e falando de empreendedor, ou falando do lado profissional, vai ter que saber se conhecer bem, acho que esse é o ponto, e dentro desse autoconhecimento escolher, né? Até onde você vai. Eu brinco tem um Rodrigo, né, que é um amigo meu, já veio também no podcast, e a gente fala assim, qual que é o tamanho da montanha que você quer escalar, né? Se for o Pico do Urubu ali, tá tudo bem, ótimo. O cara quer escalar o Everest, você vai voltar sem um dedão, se fizer uma pulmonar. Você vai assumir o risco das consequências, né? Uhum. E todo o preparativo antes disso, né? Sim. Você decide ser um empresário de sucesso. Eu vou ser. A partir de agora eu sou. Virei. Não é assim. E o sucesso também depende muito do seu ponto de vista, né? Sim, então. Das suas prioridades, do seu, enfim. E de onde você veio para onde você foi. Sim. Né? A gente até brinca, né, na nossa família, da onde a gente veio, pra onde a gente tá, a gente já zerou a vida, já tá bom. Né? A gente nem tem muito, né? Mas... Você para 20 anos atrás, você não imaginava estar onde você está e nem onde eu estou. Não imagina. Hoje eu moro no centro da cidade e não me acostumei com isso até hoje, porque para mim o centro é um lugar de gente inalcançável, assim, né? E é meio estranho isso. Né? Então não se trata do quanto de dinheiro você tem na conta, ou quantos bens você tem, né? Mas é a busca pela qualidade de vida. Eu acabei mudando pro centro da cidade porque o meu escritório fica no centro da cidade e eu não queria comprar outro carro. E aí falei, eu preciso ir a pé, como é que eu faço fazer isso? Aí virou uma questão geográfica, você põe um compasso ali, faz um raio e fala, a casa tem que ser aqui. Simples assim, aí na hora que você percebe, você já viabilizou, correu atrás, né? Ficou anos perseguindo um objetivo, alcançou, e aí na hora que eu fui mudar mesmo, eu falei, cara, eu tô no centro da cidade, caramba, né? Então é o que você falou, né? Você tem que se conhecer e saber onde que você quer e o sucesso é quase que um ponto de vista, né? É óbvio que tudo depende de questões financeiras, né? Sim. Quase nada na vida não depende de dinheiro. Sim. Então você tem que batalhar para isso. Mas aí a quantidade de quanto você vai precisar, aí sim depende de onde você quer, do que você almeja, né? De onde você quer chegar. E do meu lado também. Onde eu estou hoje é mais do que eu imaginei que eu ia chegar. E eu assim, não estou longe. Acho que qualquer um com a experiência que eu tenho de mercado, com a profissão que eu tenho, um pouquinho de determinação consegue chegar. Assim, e sem muito esforço. Sim. Mas assim, não estou diminuindo nenhum outro tipo de profissão, mas eu estou equalizando ali os números, né? Sim. Em relação a... Tá sendo programador, tá racionalizando. Exato. E assim, não é difícil. Só que você tem que abrir mão de algumas coisas também. Bom, hoje eu tô longe da maior parte dos amigos e da família. E a gente veio pra cá, que estrategicamente é uma região que não está tão perto de São Paulo, a ponto de ter os mesmos problemas. Nem tão longe. E nem tão longe a ponto de ninguém ir. Isso. Visitar a gente. Então, a conta fechou. Tem uma questão aproveitando aí o devaneio, né, que vai ter muito devaneio aqui.
Quando eu dei naquela minha... só contextualizar o pessoal, né? Aquela empresa que eu falo, que eu trabalhei, que era de tecnologia, eu entrei por causa do meu irmão. Né? Ele já trabalhava lá, era até sócio na época, né? E estavam precisando de um menor aprendiz, um estagiário. Falei, tem um moleque inútil em casa lá. Num vassalo, dá uma chutada. Ele precisa de trabalho. Aí eu entrei como estagiário na empresa de TI e fui lá que eu fiz carreira, né? E trabalhamos em mais outras 2 empresas juntos. E viemos nessa pegada. Em algum momento que eu não quis sair um pouco do mundo corporativo, eu fui ver de música, né? Como eu já falei aqui também. E, cara, vivendo de música eu ganhava, sei lá, 1/3 do que eu ganhava no corporativo, né? Aí um belo dia, isso aqui me perguntou, mas cara, como é que você tá vivendo com 1/3 do seu salário, consegue ir no cinema, consegue se vestir, consegue fazer as coisas? Eu falei, não sei. Aí eu comecei a fazer um cálculo, e aí teve um dia meio icônico, assim, que eu fui no cinema. Só que eu ia no cinema de quarta-feira, depois do almoço. Matinê total. Pagava, sei lá, R$15, enquanto na época, né, e no final de semana, contando pipoca tudo, dá 100 pau. 100 pau, fácil. Então, essa era a transição. Então, o que eu quero dizer, quando você está preso no mundo de trabalho, no mundo corporativo, você usa roupas que meio que assim, te fazem estar incluso naquele meio. Você tem um determinado carro, você tem um determinado estilo de vida, você vai em happy hours, né, blá, 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 né, bebe X cerveja. E aí quando você muda um pouquinho o cenário, já muda todo o resto. Então a gente como empreendedor, tem muita coisa já que a gente não faz a mínima questão de gastar dinheiro, porque simplesmente não precisa. Então você acaba não ficando à mercê de determinadas coisas e fica à mercê de outras. Né? Então, para um programador, por exemplo, você tem que ter equipamento. Né? Então não tem como você ter um notebook de R$2.000. Você tem que ter um puta do equipamento, uma puta câmera, a cadeira tem que ser incrível, né? Essas coisas. Então existe essa adaptação também na carreira, né? Então como empreendedor tem muita coisa que eu consigo, igual a gente falei, né? Fui tirar férias, se eu fizer um cálculo assim por cima, eu gastei metade do que eu gastaria se eu fosse CLT e tivesse que fazer em alta temporada. Sem dúvida, sem dúvida. Mas de novo, a questão das prioridades, né? Se você tem essa flexibilidade e prioriza outras coisas para que você atinja seus objetivos, aí a conta começa a fechar, né? Isso. A mesma coisa, no meu ponto de vista, morando no interior. O custo de vida aqui não é tão diferente de São Paulo. É verdade. Só que a gente não vai ter os mesmos gastos de lá. Eu não preciso, enfim, gastar combustível pra caramba pra me deslocar para ir longe. Você vai ter menos problema de saúde. Você gasta menos em remédio, cara. É bem simples, é bem isso, assim. Você gasta menos com remédio. Gasta menos com besteira, com sair. Não gasta academia, você tem a enxada aqui. Já tem enxada aí pra trabalhar. Pra sair também, né? Porque você vive na cidade, você vive meio que enjaulado, dá aquela aprisionamento, você precisa sair pra fazer uma coisa. Sábado de manhã você... E aí se você tá na cidade, qualquer coisa que você vai fazer, botar o pé pra fora, você vai gastar dinheiro. Não tem como. Pra parar na Zona Azul, pra estacionar o carro, pra comprar um sorvete, pra pagar a entrada de um parque, né? E aqui você vivendo nesse ambiente que eu já percebi, a gente talvez nem conversou sobre isso, mas eu já percebi que você não tem essa necessidade. Você vai lá para São Paulo porque é para visitar amigo, fazer alguma coisa ou outra. Mas se não tivesse essa necessidade, você ficava na tua casa tranquilo, né? Sim, sem... A gente não tem shopping. Na cidade não tem shopping, é verdade. Tem um shopping bem grande em Campinas, que tá a 40 minutos. Mas é 40 minutos. Para quem tá em São Paulo, 40 minutos não é tanto sim, também, né? Mas a gente não vai, porque a gente realmente não tem essa necessidade. Não faz mais parte, né? A gente vai quando tem que assistir um cinema, comer alguma coisa bem diferente assim. Mas não rola mesmo. E quando a gente morava em São Bernardo, no ABC, eu chegava aí 3 vezes por semana no shopping. Ou para comer, ou para comprar alguma coisa, ou para só bater perna, né, que a gente fala, andar. Sair de casa e ver coisas diferentes. Tem um outro ponto que é o contraturno, né? A gente vai muito em shopping em cidade porque é o tempo que a gente tem. É o único lugar que funciona de noite.
É. Porque você precisa fazer isso de noite, porque você já gastou 4 horas do seu dia no trânsito. Né? E aí você já só sobrou esse horário. Aqui não, né? Aqui é o contrário, você tem que fazer as coisas de dia porque fecha, né? Não, mas o interior tem as suas vantagens. A cidade é pequena, todo mundo se conhece. Então quase tudo é via WhatsApp. Ah, tem essa também? É o fulano de tal que é o dono de sei do quê, que, você precisa do quê? Chama ele no WhatsApp aqui, passa o contato. É o mecânico que conhece o açougueiro que conhece o dono do mercado, Cara, Muito é incrível. bom. Então, por isso você tem que andar certinho também. Ah, é, né? Você já tava no Tem trânsito, uma moral. Já. fui levar as meninas na escola, aí tava virando a esquina, aí eu olhei, tinha uma mulher parada em fila dupla, né? Falei, Tá errado, né? povo sem noção, tá parado aí, tá. Mas eu fiquei quieto, eu pensei e fiquei quieto. Na hora que eu virei, eu dobrei a esquina, né? Olhei, aí a moça abriu o vidro e deu tchau. Era a mãe de uma amiguinha, não. Já não pode Assim. xingar, já, né? Ainda bem que eu fiquei quieto. Ou se for xingar, você tem que falar assim, você tá sendo errado, né, danadinha? Não pode xingar. Não. Ai. Aqui é assim. Todo mundo se conhece. Então você acaba não tendo essas necessidades de cidade grande, né? Sim. Tem tudo à mão, tudo disponível. Apesar de não estar aberto, se precisar tá lá, é só chamar. O cara abre, né? Abre. Vai mais cedo e tal. Borracharia. Legal. Muito bom. Bom, galera, acho que vocês perceberam que hoje o papo foi diferente, foi até mais lento, né? A gente tá até um pouco mais devagar para falar, porque o ambiente ele Sotaque, ué. te estimula a ficar um pouco mais devagar aqui. Mas eu quis trazer o podcast um pouquinho para fora do estúdio, mostrar um pouquinho esse ambiente de mato. Uma porque eu fiz questão, né, de trazer o Rafa, que é meu irmão, e é literalmente meu irmão, vocês não podem perceber. Não, mas eu sou tão importante, que não tem alguém que o podcast foi até ele. Você vai no Flow, Não Rogério tem. Vilela, não tem, né? Não tem não. O cara veio até aqui, Eu trouxe o estúdio pra cá ainda. Tô me sentindo muito honrado. Assim. Tá vendo? Acho que eu vou fazer um corte aqui e espalhar para os outros podcasts lá aí, ó. Chupa essa manga aí. Bom, é isso, galera. Obrigado aí pela companhia, pela audiência. Valeu, Rafa. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Tenho Zé. muito orgulho de você. Obrigado. E que acompanho tudo que você faz desde que você nasceu. Mas acompanha mesmo, né? Não é nem porque é irmão, mas a gente acompanha mesmo o trabalho do outro. Valeu, obrigado, hein? Obrigado por tudo aí. Valeu, pessoal.